facilitar isso aí. Bem, como é que ele funciona, né? Acho que a Juliana deve ter, eu vou ser breve aqui nessa parte aqui, ela deve ter falado bastante sobre isso, mas só para eu cumprir aqui, se vocês tiverem dúvida, pode falar. Acho que uma das coisas fundamentais no DaySpace, gente, é como ele guarda os dados, né? Então, ele trabalha com esse esquema de metadados, muitos de vocês devem ter familiaridade, que são os metadados, enfim, você quer conjunto de metadados que quer configurar, né? Dublin Core, LOM, entre outros, né? Ele vai dar suporte a muito tipo de metadados, esquema de metadados. Basicamente, o que é o metadado? Eu sou da TI, então, assim, para mim, quando eu comecei a trabalhar no BI em 2008, eu escutava o pessoal da ciência da informação falando de metadados e tal, e me parecia algo muito complexo, assim, né, gente? E porque existe realmente toda uma ciência, né? Quando alguém da ciência da informação olha para os metadados, ele vai pensar em vocabulários controlados, né? Em autoridades e tal. E para a gente de TI, quando eu saquei o que era, eu falei assim, não, tá. Ou seja, qual foi a minha sacada? Campo e valor desse campo. Chave, valor. Aí eu falo, beleza, eu sei o que eu preciso para ser um informático aqui com esse pessoal. Quando ele fala o metadado tal, eu sei que é uma chave. E o valor vai ser atrelado a ele alguma coisa. Por exemplo, o dc.title é uma chave, e o valor vamos supor, o título da coisa, a apresentação da Space, né? Pronto, aí eu matei a charada, não ficou tão difícil para eu entender o que era. Mas, e aí eu gosto de trazer essa visão para vocês. Então é isso, ele é um arcabouço de informações, né, padronizados entre instituições. Pois não, Antônio? Olha, eu perturbando a aula. Manda No ver, acho caso, que até bom que fica mais dinâmico, não fica só um falando também, né? Manda no aí. caso, por exemplo, a gente tem o Sidoc Lido, que é um esquema XML que você tem os metadados para lidar museologia. Sou museólogo, tá? Uhum. Museólogo e, por tabela, cientista de dados. Então, quando eu defino no meu banco de dados, eu digo o seguinte: o metadado título, segundo o SIDOC, título. Esse metadado, título, ele se encontra em que língua? É PTBR? É em russo? É em espanhol? É em inglês? Qual é o tamanho, número de caracteres? Ele é numérico? Ele é alfanumérico? E, assim, quando eu construo um banco de dados, trabalho muito com MySQL e Postgres. Aham. Eu tenho que pensar, né, como você, no meu banco de dados relacional, como é que eu vou estruturar isso. Se for um NoSQL, eu vou trabalhar com chave e valor, um MongoDB da vida. Agora, como é que Aham. eu Perfeito. preciso me preocupar na hora da definição do metadado, se for título, o tamanho do campo, ou seja, esse título terá 30 caracteres, 50 caracteres, e como é que eu Uhum. referencio que o título está em português em relação ao metadado do título? Já aqui está Tá. falando dos metadados. Perfeito. Boa, excelente pergunta. Bem, primeiro essa questão do idioma. O metadado por si só, quando você fala, então, vamos trabalhar com o Dublin Core, né, que é o esquema mais conhecido aqui. Ele por si só não especifica idioma, tá? Ele é DC title. Acabou. Aí eu vou falar como o DaySpace trabalha, tá? Não sei como outros repositórios trabalham com isso. Ele tem um complemento. Então, lá no DaySpace você tem uma tabela de metadados, de valores de metadados, tá? E lá você associa o campo DC Title, tem o valor Senhor dos Anéis, é o nome do livro, e aí outra coluna com o idioma daquilo, tá? Aí PTBR, EN, né? ES. Então ele é um complemento. Ele não está intrínseco no DaySpace. Contudo, vamos supor, o DaySpace ele vai interagir com alguma outra plataforma que exige o idioma no metadado. Aí pode ser, eu desconheço, mas eu acho que é possível que isso aconteça. Ele concatena junto com o nome do metadado e o idioma, tá? Mas isso está na base do DaySpace, tá? A tabela, isso é uma das coisas que até que eu vou falar, e aí já entrando um pouco na sua outra pergunta, né, que você falou de bancos de dados não relacionais, o DaySpace usa um esquema de crescimento, que eu chamo de crescimento vertical dos dados, ou seja, vamos imaginar uma planilha do Excel.
se você tem, imagina uma publicação de um artigo, como a planilha do Excel, você vai ter uma coluna, título, autor, tarará, né? Tudo várias colunas. Não é assim que o DSpace guarda as informações, tá? Ele guarda de forma, isso que eu falei seria o quê? Horizontal, né? Título, autor, data, outras publicações, um monte de coluninha, né? No DSpace não é assim. Por quê? Imagina, eu posso ter metadados variáveis, né? Então, imagina como ficaria uma tabela dessa, enorme, assim, né? Uma planilha, tá? Larga pra caramba. Então, como é que ele trabalha? Ele verticaliza essas informações, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu vou abrir aqui um editor de texto. Abrir o editor de texto aqui. Vou baixar outra tela, tá, gente? Isso é interessante para vocês saberem como que a informação é guardada lá. Tá no slide um pouco na frente, mas eu vou aproveitar esse momento para falar. Agora, deixa eu ver aqui como é que eu vou apresentar. Aqui. Chegou, gente? Não, tá tudo preto, né? Não tá aparecendo, não. Tá, acho que ele não tá mostrando a minha... Eu tô com outro programa aqui querendo mostrar ele não tá deixando. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir um bloco de notas aqui no navegador mesmo. Só um momento. Oi? Agora apareceu. Tá, vamos lá. Eu vou tentar ser breve aqui, mas aqui é exatamente como o DSpace guarda as informações, tá, gente? Então, primeiro, ele tem uma tabela de cadastro de metadados. Tabela metadata field registry, tá? E lá ela vai falar assim, ó, você tem uma primeira coluna que ela é eu vou simplificar, tá? Ela é o dc.title. Ela vai receber o número 1, tá? Aí você tem uma segunda, que é o dc title alternative, que ela recebe o número 2. Então, vocês veem que eu vou colocando aqui, pensa como se fosse uma planilha, isso aqui. Aqui é uma coluna aqui é outra coluna. Então, estou dando números para esses campos, beleza? Tá, aí eu chego agora aqui na tabela de valores de metadados. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter, deixa eu criar aqui um título aqui. Eu vou ter um item, ou seja, uma publicação. Então, esse cara vai ter um ID. Aí eu tenho o ID do metadado. E aí eu tenho outra que é o valor em si. Então, o item, vamos supor que é o item, o artigo lá que eu estou submetendo, que recebeu o ID 123, tá? Aí, beleza. Qual que é o metadado que eu estou trabalhando agora? É o título, ou seja, é o 1 aqui em cima, né? É 1. Qual que é o valor dele? É Senhor dos Anéis. Estão vendo como é que ele cresce as informações de maneira vertical e não horizontal? Então, ele cria uma árvore, então. Oi? Ele cria uma árvore, então. Aí ele vai colocando aqui tudo, mas é uma árvore flat, sabe? É uma árvore sem ramificações. Ela é retinha, um tronco só. É uma zigue-zague. De leve. Tá? Então, qual que é a sacada dele? Vocês entenderam? Eu pego uma publicação, que é esse 1, 2, 3 aqui, tá? Aí eu tenho esse identificador dessa publicação e qual que é os campos dele? O campo 1 tem o valor Senhor dos Anéis. O campo 2 é o título alternativo. Gente, Senhor dos Anéis tem título alternativo. Os contos de Frodo.
Ou seja... Estão vendo? Então, assim, ao invés de ser colunas na planilha, virou linhas, tá? Então, é assim que o DSpace guarda as informações. A Genilda está perguntando se está sendo gravado. Eu acredito que sim. Alguém, a Tamier, sabe? Não tá. Eu posso gravar e disponibilizar depois. Tá, por mim tudo bem. Se todo mundo tiver de Eu acordo. concordo com a gravação. Ok. Beleza? Então, aqui é assim que ele guarda as informações. É simples, uma sacada simples. Só que o que acontece? Essa tabela aqui de valores de metadados, vocês podem imaginar que ela vai ficar com muitas linhas, né? Então, imagine um artigo com 10 campos, 10 linhas aqui na tabela, tá? Aí vocês me perguntam, poxa, fazer busca para quem é da TI aí, né? Gosta de acompanhar tópicos de TI, vai perguntar, poxa, mas isso aí vai ficar pesado, né? Para fazer uma busca numa tabela dessa, né? Você imagina. E pensa abrir uma planilha mesmo e dar um Ctrl L lá, né? Localizar uma coisa. Quanto mais registro, mais vai demorar. Não tem muita mágica, né? Aí o que DSpace faz, gente? As buscas não são feitas diretamente aqui nessa tabela, porque realmente ia ficar um desempenho ruim. Nas versões primórdias do DSpace era assim. Era busca em tabela. O que ele faz hoje? Ele usa uma ferramenta de indexação, né? Deixa eu colocar o nome dela aqui, eu vou falar mais nela, mas a indexação, ele usa essa ferramenta aqui chamada Solar, tá? Então, quando você instala o DSpace, junto com ele, você tem que instalar o Solar, tá? Da versão 6, da 6 para baixo, o Solar já vinha meio que incluído, assim, né? No DSpace. E agora, isso não mais. Agora você tem que, no DSpace 7, ele fala assim, ó, instala o Solar aí você. É mais ou menos assim, instala aí, ele dá umas orientações, né, mas não vem mais junto. Aí, então você tem que instalar o Solar separado. E o Solar, uma boa analogia dele é você pensar como se fosse o Google, tá? É o indexador do DSpace. Então ele é o carinha que quando você pede alguma busca, ele não vai no banco de dados, ele vai nesse Solar. Aí, quando você acha o seu registro, achei aqui, é o artigo que eu estava procurando. Quando você clica nele, aí sim que ele vai buscar no banco de dados, entende? Mas ele já sabe qual que é o ID, tudo bonitinho, vai em cima do registro, tá? Porque uma busca nesse tipo de tabela aqui, que eu mostrei para vocês, ia ser bem lenta, né? Ia ser uma busca bem lenta. Então, vocês imaginam, tem DSpace aí com centenas de milhares de registros. Cada registro gerando 10, 15 linhas essa tabela, imagina o tamanho que não fica essa tabela, né? Então, o Solar é fundamental. Tanto que sem Solar o DSpace não funciona. Sem esse motorzinho de indexação, né? Vamos dizer, o Google do DSpace. É bem simplório, né, gente? O Google hoje é muito mais do que uma ferramenta de indexação, mas a analogia é essa aí. Tá joia? Vou voltar aqui para a apresentação. Só para avisar que eu tô tentando descobrir como que faz para gravar, porque não tá aparecendo aqui para mim. Ah, tá bom. Mas eu tô tentando. Beleza? Vamos seguindo. Então, isso, os metadados são tipo um arcabouço, né? Um campo, né? Que você associa um valor, né? Aí, que eu já explorei isso aqui, né? Usei o mesmo exemplo aqui do Senhor dos Anéis para ser o valor do metadado, DC title. Nesse caso, eu estou cadastrando um livro, né? No DSpace. E o metadado, ele é estruturado assim, né, gente? Você tem o primeiro esquema, que vai dizer se ele é Dublin Core, long, não lembro de muitos nomes, para ser sincero, mas é um esquema de metadados, ele vai ficar aqui nesse prefixo. Qual que é a vantagem de você ter diferentes esquemas de metadados? Porque tem uns que são mais apropriados do que outros. Então, quando você fala assim, eu converso, meu repositório conversa Dublin Core. Aí o outro fala, meu também é Dublin Core, quem sabe a gente não pode trocar informações. Mas você fala assim, o meu é long, que é learning, né? Learning... o meu é Dublin Core, então vai complicar um pouquinho
né? Não que vai inviabilizar, mas vai complicar um pouquinho. Pois não, Mariana, pode falar. Oi, bom dia. Acho que eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, desculpa, mas Não, que é isso. Vontade. quando a gente usa o Dublin Core, por exemplo, eu posso inserir metadados além dos que o Dublin Core oferece? E aí eu pergunto isso porque a gente está fazendo uma configuração do GED aqui na RNP. Uhum. E aí a gente está usando o Dublin Core, mas a gente está precisando inserir algumas outras para necessidade, enfim, para atender a organização. E aí eu queria saber se o DSpace também permite isso. Muito boa essa pergunta, muito boa mesmo. Era uma coisa que acho que eu vou até atualizar a minha planilha para ter esse tipo de informação. Sim, você pode ter seus metadados customizados. Eu já trabalhei para muitos repositórios que cumprem um arcabouço pré-definido de metadados, vamos supor com o Dublin Core, mas para outros metadados que são internos, eles criaram um esquema deles. Então, você pode criar, por exemplo, lá na Unasus, né? A Unasus criou uns metadados complementares com o Dublin Core dela, né? Entende? Então, você pode fazer isso via cadastro mesmo, tá? Na própria tela do DSpace, você pode ir lá cadastrar um novo esquema de metadados e falar quais campos esse novo esquema vai ter. E você pode, numa mesma submissão, misturar os dois tipos de metadado, tá? Então, você pode ter... Primeiro aparece o DC Title, que seria um Dublin Core, depois o seu metadado, vamos supor que você quer nome do pesquisador. Aí, com o seu esquema de metadados, você pode combinar todos eles, vai indexar igual, sabe? Essa questão de ser Dublin Core é mais uma definição só, sabe? Não é nenhuma amarra. Então, você pode combinar vários esquemas de metadados no mesmo... na mesma submissão, tá? Obrigada. E aí, pegando um gancho nessa sua pergunta, eu vou até um pouco mais a fundo. Vou falar lá no final, mas o DSpace 7 ele veio com a novidade de entidades, né? Que até o DSpace 6, isso que eu acho que é uma grande vantagem do DSpace 7, tá? Essa questão de entidades. Porque até o DSpace 6, você tinha todos os dados muito flat, né? Então, assim, você vai submeter um artigo e esse artigo tem um autor, né? No DSpace 6 para baixo, você só digita o nome da pessoa, pronto, sabe? Aquele nome repete várias vezes. Então, pode ser que você cadastre com acento, sem acento, ou coloca a referência da pessoa errada, sabe? Então, mas vai ficar tudo como um texto lá, repetindo. No DSpace 7, essa funcionalidade de entidades permite você ter um pré-cadastro de autores, que inclusive se integra com o ORCID, e aí você pode referenciar, entende? Então vai aparecer uma caixinha lá na submissão e você vai falar, o autor é a Mariana. Aí então tá lá a sua referência direitinha. E não vai repetir o seu nome, ele vai fazer uma referência, sabe? Um apontamento para aquela entidade Mariana, o Heitor, Lídia, tá? Então ele vai colocar e não vai repetir o seu nome. Então isso é uma coisa legal. E aí ele vai guardar, aí você vai ter o cadastro do pesquisador dentro do DSpace, tá? E esse cadastro do pesquisador, ele usou um metadado também que o DSpace inventou, sabe? Então, assim, ao invés de ser DC, person.name, sabe? Então, ele vai inventando os metadados dele e esse é muito flexível. Eu vou falar novamente sobre isso mais lá para frente, mas já quis antecipar. Então, beleza. Aí, então... Antônio, pode mandar. É porque eu me preocupo com meus museus. Então, eu estava vendo que existe um esquema, por exemplo, do Lido, que tem um XSD, né, que vem toda a regra de negócio lá dos metadados. No Omeka, que é um outro, não é um repositório, o Omeka é voltado para museus, que você faz a catalogação de alguns objetos digitais. Eu consigo importar o XLS lá, o XSD, desculpa, com a definição dos metadados. Eu conseguiria fazer isso do que eu ter que cadastrar manualmente cada metadado? Olha, eu desconheço, no DSpace, né? Desconheço. Acho que você vai ter que cadastrar manualmente, entrar na tela lá e cadastrar. O DSpace, ele tem também um script, mas ele funciona na hora da instalação, sabe? Então, assim, você vai instalar e você pré-cadastra no arquivo, e eu acho que não é um XSD, acho que é um arquivo SQL, alguma coisa assim, eu tenho que me lembrar. E aí ele vai e pega esses metadados e cadastra.
A Vanessa Eu- colocou aqui, talvez consiga no Dataverse. Dataverse eu acho que é uma cópia, ou sei lá, uma outra versão do DSpace, não? Que tem eu um pouco sei link sobre ali. ele. Pouco sei sobre ele. Eu vou ver, depois eu vou checar para você se é um XSD esse que o DSpace aceita no momento da instalação. Porque, por exemplo, poxa, eu já sei quais são os metadados, aí você cadastra esses metadados no arquivo, só tem que lembrar qual que é o formato desse arquivo, e aí você roda o script, ele já leva esses registros para a base de dados. Mas eu estou achando que não é um XSD, tem tempo que eu não mexo com isso. Mas eu vou anotar aqui para te responder depois, Pô, tá? Para valeu, valeu. mandar. Mas, a princípio, tem que ir lá e cadastrar na base. É claro, esses viram inserts, tá? Então, você pode pegar esses inserts e depois ficar jogando ele para onde você quiser. Deixa eu anotar aqui. Vamos nessa. Beleza. Então, como é que é formado um metadado, né? Você tem um prefixo, que é um esquema, ou seja, DC, vamos dizer. Depois o elemento, que é title, e você pode ter um qualificador. O qualificador, não é obrigatório, né? Você pode ter ou não ter, pode ser nulo, pode ser vazio. Então, eu coloquei aqui um com qualificador, né? DC title alternative. Isso aqui é um metadado, é uma definição de metadado, é um campo. Aí que eu falei, né? Esse tipo de abordagem serve para verticalizar os dados, né? Ou seja, você não vai ter aquela planilha com centenas de colunas. Você vai ter um número fixo de colunas, mas muito registro nessa sua planilha. Tá, DSpace em telas. Nossa, ficou bem feio aqui. Esse aqui é essa cara padrão, gente, do DSpace 7, né? Eu sei que tem muita gente, assim, né? Acho que nesse momento ainda está todo mundo estudando o DSpace 7, começando a instalar, fazendo testes, homologação. Ainda é algo novo, né? Querendo ou não. Ainda mais, assim, para a realidade do Brasil, né? Que já usa DSpace há tanto tempo, né? Aí, eu vou aproveitar para falar algumas coisas aqui sobre o DSpace 7. Eu não sei se vocês leram, coisa assim, mas o pessoal da LidaSys, que mantém o DSpace, eles falaram que essa foi a maior versão já feita do DSpace, assim, em termos de modificações, né? Eles falam que houve 1 milhão de modificações em códigos, né? Entre adição de linha, modificação de linhas. É muita coisa, gente, assim, é muita coisa. O desenvolvimento, acho que passou de 3 anos, né? Desenvolvendo a versão 7, então, assim, demorou para ser publicada, né? Muita gente esperando e tal. E aí, eles lançaram o DSpace 7 e acho que ano passado, se eu não me engano, eles anunciaram que, vamos parar de dar suporte para as versões 6 para baixo, né? Em julho, né? Em julho eles falaram assim, em julho não tem mais suporte nosso, a gente vai mexer com o DSpace 7, né? Isso causou também uma corrida, né? Para instalar o DSpace 7. Mas eu gosto de acalmar as pessoas, que isso não quer dizer assim, o meu DSpace 6 vai parar de funcionar, né? Isso significa que a equipe do DSpace 7 não vai, a equipe do DSpace não vai mais... A Alexa falando aqui, deixa eu cortar ela aqui. Aí parou. Tá me lembrando de reunião. Então, voltando, isso quer dizer o quê? Que o seu DSpace 6 ou 5 não vai parar de funcionar do nada. Isso quer dizer o quê? Que a equipe que mantém o DSpace não vai mais criar novas coisas ou fazer correções nessas versões antigas, tá? Então, assim, DSpace 6, 7 não vai parar de funcionar do nada, né? Inclusive, tem muito DSpace 6 aí que acabou de ser instalado e algumas pessoas preferem assim e depois passar para 7, tá? O que é interessante dizer é que o DSpace sempre garante uma forma de você atualizar as versões sem que você perca dados, suas informações, né? O que geralmente se perde, gente, são as customizações de tela, tá? Então, você tem aqui esse DSpace 7. Você tem o DSpace 6. Você customizou ele na sua instituição, tá bonito, tá com as coisas da sua instituição. E agora veio o 7. Infelizmente, não tem como conciliar, não tem como você pegar as modificações que você fez na sua tela
e colocar para funcionar com o DSpace 7. Isso aí não tem essa compatibilidade. Então, você vai ter que desenvolver colocar as cores, a sua logomarca, tudo de novo, tá? No caso do DSpace 7, porque houve uma quebra de forma como a interface é feita, tá? Porque antes era tudo lá no Java, né? E agora quebrou para o Angular. Então, são tecnologias diferentes, não tem como. Essa é a tela do DSpace 7. Particularmente, aí isso é questão de gosto, né? Eu acho que é uma tela feita por desenvolvedores, né? E aí, às vezes, eu não sei se é porque é novo, então ainda tem um pouco assim, eu acho um pouco difícil de navegar nessas telas, né? Mas a vantagem é o quê? Que você consegue customizar e fazer do jeito que você preferir. Eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, que aqui sumiu aquelas facetas, né, que tem no DSpace 6, né, que você tem lá as facetas, títulos, né, autores, assuntos, né, quantos tem de cada um já naquela tela inicial. Aqui já tiraram, né, então tem gente sentindo falta e tal. Mas é isso, gente, não tem muito o que fazer. Quando tem uma mudança muito grande assim, né, vem diferenças. Vamos descendo. Aí, só mostrando aqui a listagem de comunidades e coleções, né? O DSpace ele é todo organizado por comunidades e coleções. Então, você nunca submete algo para algum lugar solto. Ele sempre vai pertencer a uma coleção e essa coleção pode ter comunidades acima. Isso é importante eu reforçar um pouquinho, tá, gente? Essa questão de comunidades, coleções e itens. Deixa eu voltar ali para aquela planilha. Olha, se eu estiver sendo repetitivo, alguma coisa que a Juliana pode ter falado ontem, vocês me falam, tá? Que aí eu pulo, avanço, né? Vou ser um pouquinho mais rápido. Então, vou apagar esse aqui que eu fiz. Olha só, gente, o DSpace, então, ele se organiza por comunidades. Aí você pode ter, dentro de uma comunidade, N comunidades. Comunidade, valeu, Samantha. Você pode ter a subcomunidade 1, você pode ter a subcomunidade 2, a sub-3, pode ter N, sabe? Comunidade, de comunidade. Aí, em algum ponto, você vai ter que criar uma coleção. Então, você chegou na subcomunidade 3 e nela você vai criar uma dentro dela aqui, uma coleção. Coleção 1. Bom, quando você chega numa coleção, você não pode ter mais nada abaixo dela a não ser itens, ou seja, os artigos, as publicações, né? Vou botar aqui, artigo 1 do João, TCC, da Maria, tá? Então, essa a organização do DSpace, sabe? Aí, por que é assim e tal? A gente pode ter uma série de perguntas conceituais, mas é assim que ele se organiza. E aí tem muita instituição que fala assim, não, beleza, eu vou colocar minhas comunidades, subcomunidades, como áreas do conhecimento, eu vou colocar como setores da minha instituição. Aí é a critério. O que você tem que ter para conseguir cadastrar uma publicação, um artigo? Você tem que ter pelo menos uma comunidade, uma coleção embaixo dela, e os itens somente se plugam, tá, gente? Somente se plugam a uma coleção. Isso aqui não é possível de acontecer. Eu vou pegar uma comunidade e vou colocar meu item embaixo dela diretamente. Não tem como. O DSpace só funciona você submetendo para coleções. Tá? Então, esse é um ponto importante, quando você for pensar na organização do seu repositório. Por exemplo, lá no BIOI, a gente usava assim, áreas de conhecimento. Então, você tem matemática, aí depois, essa é uma comunidade. Aí depois, matemática para crianças, era outra comunidade. Aí depois você tem áudios. Aí áudios era uma coleção. E aí, então, você submetia para essa comunidade, essa coleção áudios, áudios de matemática para crianças, entende? Então, é assim que era feita a organização lá. Antônio, né? Antônio levantou a mão? Não levantou. Isso. O seguinte, como eu sou museólogo do MAST, bolsista do MAST, do Museu de Astronomia, eu imaginei o seguinte, eu tenho a comunidade instrumentos científicos. Vamos lá.
coleção termógrafos. Coleção. É assim mesmo? Isso. Ah. Termógrafos, né? Só que esse instrumento, vamos dizer assim, ele foi escaneado, então eu tenho lá o arquivo digitalizado, eu tenho a ficha catalográfica, eu tenho fotos desse objeto, Tá. e eu tenho monografias ou pesquisas sobre esse objeto. Como é que eu referencio essa coleção de objetos embaixo da coleção? Porque não é um livro, não é um item, são vários itens que representam um objeto. Ah, entendi. Olha, o que eu vejo, eu já vi de duas formas, tá? Você cria uma coleção que é a parte genérica, assim, vamos supor, termográficos, e você coloca dentro dessa coleção somente todos vários itens, né? Então, um com um tipo de documento, o outro com o PDF, né, que você falou, e você tem. Às vezes eu vejo isso sendo feito com capítulos de livros, sabe? Então você cria uma coleção, que é o livro, e os itens dentro dela, capítulos de livro. Dá para trabalhar assim, e eu já vi também solto, sabe? Então, assim, colocando o título mesmo. Termógrafos, 2 pontos. Esse é o título, né? Aí item 01, que é o PDF, sabe? Que aí tem um tema para ele, sabe? Você tem uma terceira opção também, isso falando de DSpace, tá? Você tem a terceira opção que é cadastrar todos esses arquivos em um só item. Ele permite, né? Então você tem um item só e nele você submete vários itens ou vários arquivos. Então é melhor. Ah, tá. Então ele permite todas essas abordagens. E aí é legal as perguntas, tá, gente? Porque eu vou lembrando de coisas, né, que também tem a ver com o cotidiano de vocês, e aí eu vou complementando. E o DSpace, via Solar, que é aquele Google do DSpace lá, ele entra em arquivos, doc, PDF, e indexa dentro deles também, tá? Então, o conteúdo que está lá dentro do PDF, ele vai, se você botar numa busca, ele vai achar o seu item, porque o PDF tem aquele termo, né? Então, se por dentro do PDF tem água, escrito água lá. Então, se você botar água na busca, ele vai achar o item que tem esse PDF escrito água. Tá? O DSpace tem um OCR dentro? O OCR eu acho que ele abre também, sim. Não, ele tem algum OCR, um Tesseract da vida para poder fazer essa leitura de PDF? Sim, o Solar tem. Ah, tá. Ele consegue abrir. Claro, aqueles que estão abertos, né? Se tiver tudo imagem, o PDF baixa, não tem como, né? Não, tudo bem. É só se tiver texto mesmo. Beleza. Beleza. Então, vamos nessa. Vou voltar aqui para outra tela. Já a gente navega um pouquinho, tá? No demo do DSpace, que ele é público para qualquer pessoa acessar. Tá, e aqui a gente tem a submissão do DSpace 7, né? O formulário de submissão. Então, tudo isso aqui, gente, é resultado de um arcabouço de formulário, né? Que a instituição cadastra. Então, ela pode escolher quantos e quais metadados, nesse caso que já viraram campos, né? Vão ser preenchidos, né? Vão ser solicitados, quais vão ser obrigatórios ou não, tá? Isso aqui é uma coisa que eu acho que ainda precisa melhorar no sentido de tornar mais fácil para quem não é da TI conseguir dar manutenção nesse formulário, né? Uma hora, eu acho que o IBIT, eu já fiz essa proposta, a gente vai conseguir dar uma contribuição para o DSpace de que o próprio usuário consegue configurar como que vai ser o formulário. Porque hoje, para configurar esse formulário, ele é um XML, sabe? Então, não é acessível para todo mundo pegar um XML e montar esse arquivo, né, para aparecer esse formulário. Então, ainda depende um pouco de quem sabe ler o XML, sabe como é que o XML é, o que também não é nenhuma coisa de outro mundo, né, gente? Mas para um usuário comum, assim, um administrador de DSpace, que não é da TI, seria interessante ter uma funcionalidade dessa, né? A pessoa, via tela mesmo, fala assim, eu vou querer que apareça o autor. Aí você puxa o autor para a configuração da sua submissão. Eu quero que tenha data. Aí você puxa a data, sabe? Hoje não, você tem que ir nesse XML e cadastrar, né? Vocês veem que eu sou sincerão, né? Então, assim, eu acho o DSpace, tá, gente, incrível. Ele é realmente, vocês veem, né? Super
utilizado, líder, né, em todos esses segmentos assim, de repositório, ele é o que aparece primeiro, mas ele tem coisas a melhorar. E eu acho que isso é mais para tornar a mais amigável e configurável para quem não é só da informática, porque hoje depende um tanto de quem é da informática para você configurar as coisas nele. Manda lá, Antônio. Então, no caso, esse XML fica dentro lá daquele app do Tomcat. Ou o Tomcat ainda existe? Não. Ele fica, eu vou falar para mais um pouco à frente, ele fica num lugar, primeiro, ele fica no código-fonte. Tudo que é de estrutura, de funcionamento, né, fica no código-fonte. Esse código-fonte, eu vou mostrar já à frente, ele vai virar o diretório de instalação do DSpace, tá? Tem esse conceito, diretório de instalação. O DSpace, quando está rodando, você tem um Tomcat, né? Tomcat, gente, eu vou falar também dele já, mas já vou adiantar, ele é um servidor web. É um cara que você dá play nele, e aí ele vai levantar uma telinha para você acessar via browser. Então, você digita lá o endereço, esse Tomcat, a ideia dele é fornecer páginas web. E as páginas web que ele fornece, né, e o DSpace funciona dentro do Tomcat. Então, você pega o seu DSpace, coloca dentro do Tomcat, aí o Tomcat fala, opa, ok, eu tenho que botar isso aqui em forma de página web para as pessoas conseguirem acessar. Aí ele vai e sobe o DSpace, né? Então, ele é o servidor web que provê, dentro de várias coisas, né, funcionamento do DSpace. Então, esse XML, quando você inicia o Tomcat, aí ele fala assim, DSpace, acorda aí que você está subindo. Aí ele, opa, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que ler, o DSpace fala, eu tenho que ler meus arquivos. Aí um dos arquivos que ele vai ler e guardar, jogar em memória, é esse XML que define o formulário de submissão, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá. E de onde que ele lê esse XML? Do diretório de instalação. A partir do momento que o DSpace está rodando, gente, a conversa com ele conversa o quê? Ele tem a aplicaçãozinha dentro do Tomcat e ele fica conversando com o diretório de instalação, tá? Que é uma pasta que tem os arquivinhos do DSpace lá, e ele fica lendo lá. Então, assim, se você, vamos supor que lá você mudou o XML de autor para autor da publicação. Você botou em português e botou autor da publicação. Você vai lá no XML e muda esse texto. Aí, isso não vai surtir efeito imediatamente. Você tem que reiniciar o DSpace, porque na hora que ele tá, o Tomcat fala assim, DSpace, acorda, você tá sendo iniciado. Aí que ele vai pegar o XML e vai carregar. Tá? Então, ele não surte efeito imediatamente. Assim. É um detalhe mais técnico esse, tá, gente? Não se assustem. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse tal do XML. Que agora, no DSpace 7, viraram dois. Apareceu aí? GitHub? Apareceu sim. Valeu, Cássio. Gente, esse aqui é o código do DSpace. Tá? Então, aqui que é a fonte do DSpace, se você quer baixar o DSpace, aqui nessa rede social aqui dos códigos, né? Dos códigos. Então, olha só, vamos navegar aqui pelo código-fonte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, onde é que está esse XML. Vejam que depende um pouco, assim, de quem tem um certo conhecimento, assim, né, de saber onde está esse diretório com XML, né? E aqui, ó, entra nesse diretório config, e aqui nesse config tem esses XMLs aqui, ó. Esse item submission é um deles. Opa, deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Então aqui ele fala quais são os tipos de coleção que vai ter, né? De configuração de formulário e tal. Então, aqui ele fala quais são as etapas, né? Que uma submissão vai ter. E depois você tem outro arquivo aqui, que é o Submission Forms. Esse aqui é realmente como é o próprio formulário em si, né? Então, aqui ele tem um formulário. Eu posso ter vários formulários diferentes, tá, gente? Por isso esse aqui tem o nome de Bitstream Metadata. Olha como é que ele começa com o metadado DC, title, não tem qualificador. Aí ele tem um label aqui, que é title, então eu posso mudar isso aqui para título, né? Você pode ter também internacionalização nos formulários, né? Basta você colocar no final do arquivo PTBR, EN, tá? Se você quer uma submissão com vários idiomas. E aqui, ó, vem o próximo. Aí, beleza, acabou esse aqui. Vamos para o próximo metadado aqui, ó, field. Esse aqui é o metadado DC, Dublin Core, né? Description.
Ele é repetitivo? Sim, tá vendo? Então, assim, depende de alguém vir aqui e mudar essas informações para você configurando o seu formulário. Eu acho que uma hora isso aqui tem que virar na tela mesmo, cara, puxa. Fala se é repetitivo ou não, mas dá um trabalho danado também fazer isso, né? E como a gente está falando de um software livre, né, que muita gente faz as coisas por prazer mesmo, né? Essa é uma pegada, né, da comunidade de software livre, então às vezes o cara não vai conseguir parar o trabalho dele para fazer uma coisa desse tamanho, né? Beleza, gente. Então, esse é o formato de submissão. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, geralmente, né, o Cássio aí, né, às vezes está precisando de alguma coisa, mas estou precisando aqui adicionar um metadado. Aí eu vou naquele arquivinho que eu acabei de mostrar e coloco mais um metadado no formulário. Aí vira essa telinha bonitinha, aquele XML que eu acabei de mostrar para vocês. Tá, deployment da Space. Deployment é disponibilização, sabe? Colocar para funcionar. Como é que funciona? Aqui, gente, eu estou falando mais da parte de serviço, né? Porque lembra que o DSpace 7 ele quebrou, né, a parte de tela, separou um ladinho, a parte de serviço. Ficou, mas o cérebro do DSpace é o serviço, tá? Continua sendo. E para quem já entende de como é que funcionava nas versões 6 para baixo, não mudou muita coisa, não, sabe? Para configurar. É basicamente a mesma coisa. Para quem já instalou antes o DSpace 6, 5, 4, é a mesma coisa. Você não vai ter dificuldade de instalar, não, a parte de serviço, tá? Aí como é que funciona? Você baixou o código-fonte, tá? Fiz o download daquele zip lá, dessa que é a página que eu mostrei para vocês, lá do GitHub. Você vai usar essa ferramenta chamada Maven para compilar o projeto. O DSpace é Java, né, gente? Java tem que compilar. Você compila o projeto, aí ele gera as aplicações web do DSpace. Ok. Só que depois disso, do código compilado, você tem que gerar esse ant aqui, esse script, é outro programa. Você tem, então... Olha por que eu digo, assim, que tem muita coisa, muitos passos, né, para instalar o DSpace. Você tem que, primeiro, baixa o código-fonte, aí você tem que ter esse Maven instalado na sua máquina, ou no seu servidor, né, onde você vai botar o DSpace acessível. Aí você vai rodar Maven, um comandinho do Maven. Aí você vai digitar lá naquela tela preta, mvn package. Aí ele vai, aí vai compilar o DSpace. Aí você fala, beleza, agora eu quero gerar o diretório de instalação do DSpace com base no que eu acabei de compilar. Aí você vai rodar esse ant, a parte ant. Então você já tem que ter dois programinhas. E escondido, um deles aí é o Java, né? Você tem que ter o Java por trás, para os dois funcionarem aqui, você tem que ter Java. Então você tem que ter Maven, ant e Java. Tá? Aí você vai conseguir compilar, gerar o seu diretório de instalação e tudo mais. Joia? Uma vez gerado o diretório de instalação, esse diretório de instalação, você vai referenciar ele no Tomcat. Ou você copia um pedacinho do diretório de instalação para dentro aqui do Tomcat, aparece, não, aparece, né? Você puxa daqui para cá dentro, aí você Ctrl+C, Ctrl+V lá dentro do Tomcat. Porque quando o Tomcat é que inicia o serviço, né? Então você fala, Tomcat, inicia. Aí ele vai falar, o que eu tenho aqui para disponibilizar? Aí, tem um DSpace aqui. Aí ele vai começar a subir o DSpace, né? Então, você pode fazer copiando ou só fazendo um link, sabe? Um link de pasta mesmo, que nem tem no Windows e tal. Você fala assim, ó, eu vou fazer um link aqui, ó, do aplicação que foi gerada aqui, né, na diretório de instalação, que é uma aplicação web, para dentro do Tomcat. Dá na mesma. Ou você Ctrl+C, Ctrl+V, ou você faz um link, dá na mesma, tá? E aí ele vai pegar aqui e vai subir o DSpace. Então, gente, esse é o caminho, em linhas gerais, né, para instalar um DSpace. A parte o cérebro dele, a parte de serviço. E, claro, aí aqui ele tem um servidor de banco de dados, né, para ele comunicar. Joia? Eu vou mostrar para vocês o manual que o Ibit acabou de escrever, e vocês vão ver todos esses passos estão lá, escritos lá. Instalação, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui esse manual, está recém-pronto aqui. Eu não vou perder muito tempo nele, tá, gente? Porque não é muita ideia aqui, né? Depois, se vocês tiverem dúvidas, tal, vocês entrem em contato.
Mas a gente está escrevendo aqui esse repositório aqui, né? E a primeira coisa que já tem aqui é a instalação do DSpace 7. Então, esse roteiro aqui, se algum de vocês for usar e tiver algum problema, tá, pode entrar em contato comigo, que aí a gente vai ajustando, vamos dar suporte a esse roteiro aqui. Então, o que eu coloco aqui? Opa, Antônio, pode mandar. Qual é o melhor Linux para você utilizar com DSpace? Eu geralmente uso, quer dizer, desde criança, o Red Hat até hoje. Legal. Mas tem algum conflito com o CentOS 8? Melhor usar o Ubuntu? Não, não tem restrição com isso, assim. Na verdade, por ele ser Java, você pode rodar até no Windows, né? Isso. Eu prefiro, hoje em dia, vai ficando velho, no meu caso, e aí eu vou ficando com preguiça de configurar distribuições, são mais complexas, né? Então, eu tô de Ubuntu mesmo, o Debian, mas acho que entra numa questão muito pessoal ou institucional, né? Mas o que pede, assim, beleza, porque os comandos aqui são todos Linux, né? Então, pelo menos um Linux, seja qual for. Mas o que você tem que ter? Você tem que ter o Java disponível, o Maven disponível, tendo isso, sabe? Você notou de novo? Não, tranquilo, eu fiz errado. Aí assim, vai muito da instituição. A instituição toda mexe com Red Hat, ou mexe com Slack. Beleza, aí vai embora. Não tem diferença, assim, né? Até quem é do Windows, olhando esse roteiro aqui, ele pode adaptar, sabe? Aqui o Márcio botou CP tal coisa. Não, nem sei se no Windows é CP, eu não entendo de Windows. Mas no Windows é copy. Então você adaptar, entende? Dá para adaptar. Eu tenho que mandar esses pré-requisitos lá para o Mast, para o pessoal da TI que vai levantar uma máquina virtual para poder rodar o DSpace. Eu coloquei aqui os de hardware, né? Por quê? Gente, tem algumas formas de você subir o DSpace, sabe? Aqui o pessoal lá do LiraSys coloca você fazendo, compilando, né? Os passo a passo. Mas você também pode ter o que se chama de imagem Docker, né? Que é tipo uma espécie de executável que você executa, ele já sobe o DSpace meio automatizado, tá? Mas se você for compilar ele, né, do jeito que o próprio manual, o recomendado oficial fala, você vai precisar compilar as coisas. Aí, para compilar esse módulo Angular, que é a interface, olha, aí eu sei que a documentação diz que é 4 GB que precisa, mas eu nunca consegui compilar ele com 4 GB. Então, eu coloquei 8 GB. 8 GB você consegue compilar o Angular. Apesar que lá eles colocam, acho que até menos, acho que eles colocam 4 GB mesmo. Então, mas é bom ter um servidor, pelo menos com 8 GB, um processador, pelo menos essa velocidade aí, né, para você conseguir rodar ele direitinho, tá? E aqui eu coloco todos os requisitos, né, de software que você tem que ter instalado, né? E aí eu tentei fazer uma coisa bem mais prática, assim, sabe? Sem dar muita volta, assim, já ir direto ao ponto. Então, assim, pega o banco de dados, precisa do banco de dados, instala tal coisa nela e vai indo, né? Baixa o código-fonte da DSpace, aí põe o link aqui, né? Então é receita de bolo mesmo, gente. Fazendo devagarzinho, você vai chegar lá, né? Tá bom? E aí é que eu coloco aqui os parâmetros mínimos que você tem que modificar para conseguir instalar, né? Tipo assim, falar qual que vai ser o seu diretório de instalação. Eu vou botar no meu diretório pessoal. Então, vai ser /home, /Antônio, /DSpace install. Ou vai ser direto na raiz, /DSpace. Então, isso aqui é bem a critério, né? Então, esses são os parâmetros mínimos que você tem que preencher nesse arquivo aqui, ó. Né? Esse local CFG. Você preenche esses atributos aqui. Tanana, e pronto. Aí você já pode compilar o DSpace lá com aquele comando Maven, né? E vai seguindo. Agora eu quero gerar o diretório de instalação. Aí você vai esse comando aqui. E vai indo, gente. Tá? Aí cria aqui o solo e tal. Aí vocês veem que eu separei aqui em 2 etapas, né? Olha lá, tem aqui o back-end, que é a parte, o cérebro do DSpace. Aí como é que você faz para instalar ele? E aqui o front-end. Como é que faz para instalar? O front-end é mais fácil para instalar, sabe? Porque você só tem que baixar, preencher essas variáveis e rodar o comando. Aí ele vai
subir, tá? Mas lembrem que são duas aplicações, são dois programas separados. Tá bom? Eu vou colocar aqui no chat já, caso vocês queiram guardar esse link e usar depois, aí podem dar feedback, tá? Com o que vocês acham que pode melhorar. Então, vocês veem aqui, ó, olha aqui, o roteiro de instalação do IBIT, ele tem esse tamanho aqui, ó. Vamos passar aqui, pô, tá vendo aqui, ó? Agora, se você for no DSpace 7, vamos um pouquinho. Ele é um tanto maior. Tá vendo? Ó, aqui já passou o tamanho, né? Ele é bem grandão. Então, ali do IBIT, ele já foi mais sucinto, direto ao ponto, sabe? E acaba que muita gente tem resistência de instalar o DSpace quando eles veem esse manual desse tamanho aqui, né? Mas, obviamente, vocês veem que aqui vai ter muito mais detalhes, né? Olha o tamanhozão que é. Beleza. Gente, são 10h30, né? Eu tô pensando aqui, eu vou apresentar mais uns slides, aí a gente para... são 10h15, né? 10h13. 10h30 a gente para tomar um cafezinho, tudo bem? Tomar um café. Beleza. Show. Então, vamos seguir um pouquinho aqui. Eu acho que a gente nem vai até 1 hora, não. Deixa eu voltar aqui a outra apresentação. Pessoal, então tá aqui, para quem quiser instalar o DSpace, né? E tem também aquela outra ferramenta automatizada também do IBIT, que ela está em fase de beta, né? A gente está testando com algumas instituições esse automatizado, né? Que não precisa seguir o roteiro, você preenche ali umas 5 variáveis somente e roda, e aí o DSpace vai subir sem que você tenha que fazer outras intervenções, né? Então, a gente está testando isso. Se alguém aí tiver uma instituição, né, que quer testar, sem compromisso mesmo, não precisa colocar em produção, sabe? Não, mas vamos ver como é que está funcionando o instalador automatizado. Vocês podem estar em contato comigo, com o Austin, com a Juliana, para a gente colocar isso. Eu acho que vai ser algo muito bom no sentido de ajudar instituições brasileiras, públicas, né? E a gente sabe que tem muito DSpace aí, mas muitas não têm equipe de TI, né? Para fazer até esse manual agora do IBIT, né? De instalação, que é um pouco menor. Mas mesmo assim, às vezes não acha, né? Alguém da TI para fazer, né? Ou, quando eu falo alguém da TI, alguém que está familiarizado com essas coisas, né? Tá joia? Então, tem esse instalador automatizado que eu acho que vai ser bem interessante. E ainda mais tendo em mente de que ele, além de instalar um novo DSpace, você já tem um antigo, ele atualiza o seu antigo de forma automatizada para a versão 7, né? E, inclusive, levando as estatísticas, né? Que é algo muito relevante para os repositórios. Vamos seguir? Mais um pouquinho aqui, a gente vai para o café. Back-end e front-end. Já falei um pouco sobre isso, né? Teve essa separação. Aí é isso, né? Depois do DSpace 7, você tem 2 sistemas. Você tem o back-end e o front-end. Por isso que você baixa separadamente. Eu vou falar rapidamente desse aqui, aí a gente sai, tá? Essa questão dos módulos. Esse aqui eu baixei o código-fonte do DSpace, tá? E peguei aqui os diretórios que ele tem, tá? Esse aqui é o back-end, tá? Do DSpace. E, gente, aqui eu estou falando de código mesmo, tá? De módulos do código do DSpace. Como é que o DSpace funciona nessa questão da organização de código dele? Primeiro, você tem esse diretório DSpace que ele tem esses filhos aqui. Esse cara aqui é basicamente o arcabouço que vai criar o diretório de instalação. Vocês lembram, né, que eu falei que tem um código-fonte, você tem o diretório de instalação, né? E que o Tomcat, quando ele está rodando, o DSpace lá dentro do Tomcat, ele se comunica com o diretório de instalação. O código-fonte só serve para isso, para gerar o diretório de instalação, tá? E aí, esse cara aqui é meio que um arcabouço para criar o diretório de instalação.
E aí, quando você olha aqui, ó, DSpace, config, onde é que você acha que vai ficar aqueles formulários lá de submissão, né? O XML? Fica aqui, nesse config, tá? Aqui dentro da pasta config vai ter tudo especial de configuração do DSpace. Qual que é o endereço de e-mail que eu vou usar para o meu DSpace vai usar para mandar e-mail, para falar assim, fulano, chegou uma tarefa para você, o item seu foi publicado, sua senha foi resetada. Esses dados de envio de e-mail, de senha de banco de dados, etc., tudo vai ficar aqui dentro do diretório config, tá? O diretório Sola, o nome diz por si só, né? O diretório que cuida lá daquele mini Google do DSpace. Diretório binário, aqui tem uns scripts que o DSpace disponibiliza para você rodar enquanto o DSpace está rodando. Por exemplo, eu mudei um monte de coisa no meu banco de dados. Por exemplo, naquela tabela lá, eu tinha botado Lord of the Rings, né? No título. E aí o gestor do repositório chega e fala, não quero nada em inglês, quero tudo em português. Aí vai ficar Senhor dos Anéis. Aí vou no banco de dados, vou lá, atualizo o que está no banco de dados. Mas quando você colocar a busca, vai continuar aparecendo Lord of the Rings. Por quê? Esse dado da busca vem do Sola e não da base de dados. Aí você fala, putz, então eu tenho que reindexar o meu DSpace. E aí vai ser um script dentro aqui desse bin que vai fazer isso. Eu quero criar um usuário administrador, meu primeiro usuário. Nunca acabei de instalar meu DSpace. Vai ter um script aqui nesse bin aqui que fala para criar o primeiro usuário, né? Aí outra crítica, né, gente? Muitos repositórios, ou os repositórios, sistemas em geral que a gente instala, você acaba de instalar e já mostra a tela, né? Cadastra o primeiro usuário. Aí já vem a telinha web, né? O DSpace você tem que ir lá e você vai cadastrar, tá? Via script tela preta, tá? Cássio, vou mandar. Não, é engraçado você falar sobre essa parte de configuração, né? É que o nosso repositório, o Deposita, né, ele tá apresentando um problema, né? E eu tava esperando surgir mais casos, né, para te relatar, né? E que nessa parte de cadastro de usuário, eles não estão recebendo o e-mail deles de confirmação para seguir com o cadastro, né? Aí eles vão lá, mandam e-mail, aí o e-mail, ele chega pra gente, né, pelo Deposita, aí eu mando para ele o link, né, para ele conseguir fazer o cadastro. Mas assim, eu tava esperando, eu ia te falar isso acho que só na segunda-feira, sabe? Não, legal, mas vamos... Vamos pegar esse exemplo, então, assim, aí... Beleza, o caso real, gente. O Cássio acabou de me falar desse problema aí do e-mail. Primeira coisa que eu vou pensar, será que mudou a senha e ele não está conseguindo mais mandar e-mail? Será que, sei lá, mudou o endereço do servidor de e-mails? O que eu faria? Então, vamos pegar aqui. Eu vou fazer uma simulação. Eu mudaria isso, né, gente? Isso para mudar, para surtir efeito, onde é que o DSpace pega as alterações? No diretório de instalação. Mas no código-fonte você tem uma coisa que é praticamente cópia do que vai ficar no diretório de instalação, tá? Então eu vou mostrar no código-fonte, mas vocês imaginam que é o diretório de instalação, tá bom? Vamos lá. Então, o Cássio falou, não está conseguindo mandar e-mail. Então vamos imaginar que eu estou chegando lá no diretório de instalação do Deposita. Qual diretório, gente? DSpace, né? Tá dando para ver aqui? Tá pequeno, né? Deixa eu ver. Então, eu vou no módulo DSpace, mas pensem bem, eu estou no diretório de instalação, né? Esqueça que eu estou no código-fonte, mas o diretório de instalação vai ser o mesmo diretório, tá? Então, eu entrei lá no diretório de instalação DSpace, tal, config. Entrei em config. Tem esse arquivo aqui, que é o coração do DSpace de configurações, tá? DSpace CFG. Esse aqui é o que manda. Aqui eu vou ter todas as configurações do meu DSpace, né? Tá vendo aqui, onde é que vai ser o diretório de instalação, aí tá nesse local. Em qual endereço que o meu DSpace vai estar disponível. Aí, por padrão, eles colocam aqui localhost, mas poderia ser deposita e bit.br/server, né? Qual o nome do seu... Tá vendo? Todas as configurações, gente. Assim, as principais estão aqui nesse arquivo. O idioma que vai ser usado, tarará. Então, quer dizer, se eu cheguei lá no diretório de instalação e troquei isso aqui para PTBR e reiniciar o Tomcat, aí meu repositório vai passar a falar português ao invés de inglês. E pegando a pergunta do Antônio também, e por padrão com isso, todo metadado que entrar, ele vai assumir que é PTBR, por padrão, tá? A não ser que você coloque uma caixinha de seleção lá na submissão para ele escolher outro idioma. Tá? Beleza, a gente quer o quê? Mudar o e-mail, né? Então, eu estou passando aqui para o banco de dados, senha do banco de dados, vamos indo. Né?
até, opa, e-mail aqui, ó, e-mail settings. E aí, o que o Cássio falou, pô, não está conseguindo mandar e-mail. Pô, eu falei, pô, será que é a senha? Aí eu vou conversar com o pessoal que mexe com a senha e perguntar, cara, qual que é a senha? Eu coloco a senha lá porque eu acho que a senha mudou. Cadê aqui? Aqui, ó, tá vendo aqui? Aí eu vou preencher, vou descomentar esses caras aqui, no caso, e vou colocar a senha correta aqui. E depois vou reiniciar o DSpace e ver, resolveu ou não resolveu, né? Tá joia? Boa pergunta, Cássio, porque a gente conseguiu mostrar isso aqui, tá? E aí, gente... Só uma pergunta, porque eu fiquei assim, um pouco perdido. Para eu poder apontar o meu DSpace para o mundo exterior, para a minha WAN, né, que é a minha LAN, Perfeito. eu tenho que trocar o localhost pelo IP fixo da máquina? Ou não precisa? Boa pergunta. Boa pergunta. Aqui, né, quando se fala aqui DSpace, server URL, né? Isso. Tá. Ó, isso aqui, você pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, para botar qualquer valor aqui. Isso não vai impedir o DSpace de funcionar. Tá joia? Tá. Mas, o que acontece? Eventualmente, você vai mandar um e-mail para alguém. Você vai mandar um e-mail e falar assim, resete a sua senha. Ou você, professor de matemática, recebeu um item para você avaliar. E depois que você avaliar, vai ser publicado ou não. Aí, esses e-mails vão mandar o endereço. Clique aqui para acessar a sua tarefa, né? Uhum. E aí ele vai usar esse endereço que está aqui. Ah, tá. Entende? Não é... O servidor de nomes não tem nada a ver. Eu posso botar a máquina para rodar tudo, escrever tudo e ele vai... Isso. O servidor de nomes Tanto que é muito comum as instituições fazerem o quê? Você instala um DSpace numa máquina que não é visível à internet. Tem casos, claro, que a máquina já tem IP público, beleza. E tem outros que não tem IP público, você só instala ela lá e coloca um proxy reverso na frente, um servidor Apache, né? Então, vem a requisição do mundo externo, da internet. Bate nesse proxy, esse proxy se comunica com o DSpace, pega a resposta e devolve. Então, você pode ter um cara na frente ali, né? Mas tem os dois cenários. Você pode expor o DSpace direto já para a internet, o Tomcat, no caso, a porta do Tomcat, ou você pode botar um proxy na frente. O que interessa? Esse aqui tem que ser o endereço que as pessoas vão usar, que vai ser acessível, tá? Que nesse caso aqui, gente, esse aqui é o endereço o quê? Do serviço. Então, aqui não vai ter uma tela muito amigável para o usuário, não, tá? Contudo, vai ser importante. Imagina só, deixa eu abrir aqui o demo do DSpace. Ó, eu acabei de acessar aqui o demo do DSpace, tá joia? Isso aqui, lembram, né? É o Angular. Então, você tem dois sistemas. Você tem a tela e tem o serviço atrás. Quando eu chamo essa URL aqui, que abriu essa tela, o que ele fez? Ele baixou a interface web para minha máquina, tá? Bom, é o conceito de Single Page Application, né? Que o Angular usa. Então, ele baixou essa tela aqui para minha máquina, tá? Quando eu apertar em algum link aqui, para abrir isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o cérebro do DSpace, que é o serviço, tá? Porque esses dados aqui não estão no sistema que tem a tela. Então, o sistema que tem a tela vai requisitar para o DSpace Server, né? Joia? Mas assim, eu estou aqui na minha casa, tá? Tudo mais. O que tem que acontecer? Esse endereço aqui do DSpace, ele tem que conseguir acessar o server do DSpace, o cérebro do DSpace, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você tornar a sua tela pública, de forma que todo mundo consiga acessar, mas se esse sistema aqui, se essa tela não consegue acessar o seu back-end, não consegue acessar o seu serviço lá ele tem que estar disponível também, entende? Não sei se ficou confuso isso, mas é importante que vocês entendam, porque isso aqui é uma coisa muito diferente do DSpace 7 e os 6 para baixo. Porque eu tenho que conseguir acessar de alguma forma os dados do DSpace, onde está a inteligência do DSpace. Isso gera muita confusão. Por isso que eu estou tentando falar aqui de algumas formas diferentes.
porque as pessoas, não, a minha tela está disponível, então por que não está funcionando? Não, porque a sua tela ela é só uma casca, entendeu? É uma casca bonitinha para as pessoas usarem, mas ela precisa acessar os dados reais do DSpace. Se os dados reais do seu DSpace está escondido, ele não está acessível pela internet, então, né, não vai dar certo, tá? Beleza? Beleza. Deixa eu até ver aqui se eles colocaram aqui. Qual que é o endereço? Deixa eu ver aqui. Sério. Aqui eu não sei qual é o endereço que eles colocaram o back-end. Aqui, ó. Essa aqui é a tela do back-end do DSpace, tá? É meio que para programador, entende? Mas essa telinha bonitinha aqui, por baixo dos panos, está acessando isso aqui. Já? Então você tem que disponibilizar 2 endereços na web. Esse aqui, que é o do back-end. O manual trata isso lá bonitinho, tá, gente? O manual tanto do LiraSys quanto do Ibict trata essas duas coisas, que é essencial. Você tem que disponibilizar essa telinha aqui, que né, bem API mesmo. E cadê? Sumiu. Aqui. E a outra, que é a telinha do DSpace bonitinho. Tá? Os dois têm que estar acessíveis. Márcio, então eu posso, quer dizer, eu posso tanto instalar em uma única máquina o back-end e o front-end, ou posso instalar o back-end e o front-end em máquinas distintas? Excelente pergunta. Isso, você pode fazer em máquinas totalmente distintas. Inclusive, o front-end, muita gente prefere colocar no servidor de CDN, né? Que é só para... Não precisa ser Tomcat lá, nada. É só para jogar essa página web aqui para o browser. Sim, você pode fazer. É até uma vantagem, né? Você pode ter uma diretriz de segurança que separa as coisas. Tranquilo. Isso. Pode ser no mesmo ou separado, sem problema, tá? Assim como, né, só reforçando, também o banco de dados você pode botar em outro servidor. Você pode botar o Solar, né? Você pode botar em outro servidor também. Ou você pode pegar todos eles e vão ficar dentro do mesmo servidor. Funciona. Beleza, tá? É um pouco, gente, é um pouco assim, putz, nossa, mas tanta coisa para instalar o DSpace, mas tem a vantagem de ficar uma coisa parruda, assim, né? Uma coisa bem concisa, eu acho. Já é? Pessoal, 10h30, vamos parar aí uns 15 minutinhos para a gente tomar um café, né? Comer uma coisinha. Pode ser? O que vocês acham? Beleza, Márcio. Tá bom. Eu vou colocar um contador aqui na tela aqui para quando der 10h45 a gente volta. Tá ótimo. Tá bom, valeu, gente. Até daqui a pouco.